Você já se perguntou se a igreja realmente enfrentará a grande tribulação? Essa é uma questão que divide opiniões, mas poucos ousam explorar suas implicações. Muitos acreditam que a igreja será arrebatada antes que o caos se instale, enquanto outros afirmam que teremos que enfrentar de frente esse período sombrio. E se eu dissesse que a resposta pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre o assunto? Essa dúvida não é apenas teórica, ela toca diretamente na sua vida e no que você está disposto a enfrentar pelo que acredita. Neste vídeo, vamos desvendar essa questão complexa e revelar o que poucos têm coragem de discutir. Será que estamos preparados para o que está por vir? A resposta pode te surpreender. Vamos conversar sobre algo que pode parecer perturbador para muitos, a grande tribulação. Nós, como cristãos, sempre nos perguntamos se a igreja, ou seja, nós, seremos poupados dessa fase terrível ou se passaremos por ela. Essa é uma questão que toca diretamente no coração da nossa fé, e é algo que devemos considerar com seriedade. Ao olharmos para a visão bíblica, percebemos que há muitas interpretações sobre esse evento, e cada uma traz consigo um peso significativo. O que nos consola, independentemente da visão que adotemos, é saber que Deus tem um plano perfeito para seu povo, seja judeus ou gentios. Mas será que estamos realmente preparados para o que está por vir? Sabemos que, ao longo da história, a igreja enfrentou inúmeras provações, algumas delas extremamente severas. Por exemplo, pensemos nas perseguições dos primeiros cristãos pelo Império Romano. Aqueles irmãos enfrentaram a morte com a certeza de que algo maior os aguardava. Isso nos leva a refletir de se a grande tribulação for mais uma dessas provas que devemos enfrentar? Se for esse o caso, como nos preparamos? Aqui, é fundamental fortalecer a nossa fé e buscar uma comunhão profunda com Deus, seja através da oração diária ou da leitura contínua das Escrituras. Ler livros como O Torturado por Amor a Cristo de Richard Wurmbrand pode nos ajudar a entender o que significa manter a fé em tempos de extrema adversidade. Agora, alguns de nós podem se perguntar sobre a possibilidade de não passarmos por essa tribulação, baseando-se na visão dos pré-tribulacionistas. Essa visão sugere que a igreja será arrebatada antes que os eventos mais terríveis da grande tribulação comecem. A ideia é que a igreja fiel, aqueles que realmente seguem a Cristo, serão poupados desse sofrimento. Parece reconfortante, não é? No entanto, devemos nos perguntar se essa interpretação estiver equivocada. Devemos viver nossas vidas contando com esse escape, ou devemos nos preparar para o pior, confiando que, mesmo na tribulação, Deus estará conosco? Por outro lado, a visão pós-tribulacionista apresenta um cenário diferente. Segundo essa perspectiva, a igreja passará sim pela grande tribulação, mas será protegida e fortalecida por Deus durante esse período. Aqui, vemos um chamado à resistência e à perseverança. É como se Deus nos estivesse dizendo: preparem-se para o combate espiritual, porque ele está chegando. Nessa linha de pensamento, a igreja apóstata, aqueles que se desviam da fé, pode não suportar as provações, mas a igreja fiel, firme em sua crença, sairá mais forte do que nunca. Seremos como ouro refinado no fogo. E, finalmente, ao considerarmos tudo isso, devemos voltar nossos olhos para a Bíblia. O que ela realmente nos ensina sobre esses eventos futuros? Será que estamos interpretando corretamente os sinais dos tempos? Este é o momento de nos aprofundarmos no estudo das Escrituras, buscando entender o que Deus quer nos revelar. Afinal, a palavra é clara em muitos aspectos, mas também deixa espaço para que cada um de nós, através da oração e do estudo, busque a verdade. E, ao fazermos isso, devemos sempre lembrar, independentemente de quando ou como a grande tribulação acontecerá, o arrebatamento e o encontro com Cristo são certezas que nos dão esperança. Vamos nos aprofundar na visão dos pré-tribulacionistas, uma perspectiva que tem gerado muito interesse entre os cristãos ao longo dos anos. Segundo essa visão, nós, como igreja, seremos arrebatados antes que a grande tribulação realmente comece. Imagine a cena, e num piscar de olhos, todos os fiéis são levados para encontrar o Senhor nos ares, deixando o mundo para enfrentar o pior período de sua história. É uma ideia que traz consolo e esperança, especialmente para aqueles que temem os eventos apocalípticos. Mas será que devemos nos apegar a essa ideia como uma certeza? O que a visão bíblica realmente nos diz sobre esse evento?
Para muitos pré-tribulacionistas, a igreja não foi destinada à ira de Deus, e por isso, acredita-se que seremos poupados desse período de intenso sofrimento. Essa visão é sustentada por passagens como 1 Tessalonicenses 4:16, 17, onde Paulo descreve o arrebatamento dos fiéis antes do dia do Senhor. O argumento é que, assim como Noé foi salvo das águas do dilúvio, a igreja será salva da grande tribulação. Isso, sem dúvida, nos faz pensar na misericórdia de Deus para com seu povo, judeus e gentios. Mas essa interpretação tem seus críticos, que acreditam que devemos estar preparados para enfrentar o que vier, sem esperar por um escape fácil. No entanto, há algo que todos devemos considerar: a preparação espiritual. Se essa visão estiver correta, não seria nossa responsabilidade garantir que estamos prontos para esse arrebatamento? Viver em santidade, mantendo nossa fé inabalável, é crucial. Muitos de nós vivem como se tivéssemos todo o tempo do mundo, mas e se o arrebatamento acontecer amanhã? Estaríamos prontos? Este é um chamado para que cada um de nós reavalie sua caminhada com Deus. Uma sugestão prática é participar de estudos bíblicos que abordem o fim dos tempos, como o livro O Arrebatamento da Igreja de Hal Lindsey, que oferece uma visão detalhada sobre o assunto. Mas há um ponto de cautela. Mesmo que sejamos arrebatados antes da tribulação, isso não significa que devemos ignorar os sinais dos tempos ou viver sem vigilância. A Bíblia nos chama a ser vigilantes, a orar e a estar preparados. Há um perigo real em se apegar a uma única interpretação sem considerar as outras perspectivas. Devemos ser sábios e entender que, independentemente de quando o arrebatamento acontecerá, nossa missão aqui na terra é clara: viver para Cristo, pregar o Evangelho e ser luz em meio à escuridão. E isso inclui estar preparado, seja para o arrebatamento antes da tribulação ou para enfrentar a tribulação com fé inabalável. À medida que continuamos a explorar essas questões, vamos mantendo o coração e a mente abertos. A grande tribulação é um evento que nos desafia a sermos cristãos autênticos, firmes em nossa fé. E, independentemente da visão que adotemos, o importante é que nossa esperança esteja sempre em Cristo, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Agora, como será a visão dos pós-tribulacionistas? Será que a igreja, ao contrário do que vimos até agora, realmente enfrentará a tribulação de frente? Agora, vamos explorar a visão dos pós-tribulacionistas, que defende uma perspectiva mais desafiadora para nós, cristãos. De acordo com essa visão, a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas sim, passará pela. Imagine enfrentar os horrores desse período, mantendo firme a nossa fé, sabendo que, ao final, seremos recompensados. Os pós-tribulacionistas acreditam que esse tempo de tribulação servirá para purificar e fortalecer a igreja, preparando-nos para o retorno de Cristo. Mas como devemos nos preparar para um cenário tão assustador? Os defensores dessa visão frequentemente citam Mateus 24 versículo 29 a 31, onde Jesus fala sobre o arrebatamento imediatamente após a tribulação daqueles dias. Eles argumentam que a igreja, tanto judeus quanto gentios, foi chamada para testemunhar a fé em meio às adversidades, e que enfrentar a grande tribulação seria a maior prova de nossa fidelidade a Deus. Para eles, o sofrimento não é um sinal de abandono, mas de identificação com Cristo, que também sofreu e venceu. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a profundidade de nossa fé e estamos prontos para enfrentar o que quer que venha, confiando que Deus estará conosco? Um ponto importante que os pós-tribulacionistas levantam é a necessidade de preparação espiritual e emocional. Se essa visão estiver correta, precisamos nos fortalecer agora, enquanto há tempo. Isso inclui cultivar uma fé robusta, que não seja facilmente abalada pelas dificuldades. Práticas como o jejum, a oração constante e o estudo profundo das Escrituras são essenciais. E, acima de tudo, devemos aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele nos dará força para perseverar até o fim. Um bom recurso para nos aprofundarmos nesse tema é o livro O Tribulation Will Christians Go Through It, de Leonard Ravenhill, que oferece insights valiosos sobre como viver em tempos de grande tribulação. Apesar dos desafios que essa visão apresenta, ela também oferece uma esperança inabalável, de que, ao final da tribulação, veremos a vinda gloriosa de Cristo. Ele retornará para buscar sua igreja, agora purificada e preparada para reinar com Ele.
Esse pensamento nos convida a olhar além do sofrimento, para a alegria que nos espera. Afinal, como Paulo disse em Romanos 8 versículo 18, os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Essa é a promessa que nos sustenta, mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto seguimos em frente, é essencial que permaneçamos vigilantes e firmes. Não importa qual visão sobre a tribulação nos pareça mais convincente, o importante é que nossa confiança esteja em Cristo e na promessa de seu retorno. Agora, o que será que a Bíblia realmente diz sobre esses acontecimentos? Como podemos interpretar as Escrituras de forma que nossa fé seja fortalecida, independentemente de qual visão seguimos? Vamos descobrir isso no próximo tópico. Ao explorarmos o que a Bíblia realmente diz sobre a grande tribulação e o arrebatamento, encontramos diversas passagens que nos convidam a refletir profundamente sobre o futuro da Igreja. A palavra de Deus é clara em muitos aspectos, mas também nos desafia a interpretar as Escrituras com discernimento e sabedoria. Textos como 1 Tessalonicenses 4 versículo 16 e 17 nos falam do arrebatamento, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, que serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas, o contexto desse evento ainda gera debates intensos. Como devemos compreender isso, à luz das diferentes visões? Além de Tessalonicenses, o livro de Apocalipse nos dá um vislumbre da grande tribulação. Em Apocalipse 7 versículo 14, vemos uma multidão que saiu da grande tribulação, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Essa imagem poderosa nos mostra que, independentemente de quando o arrebatamento ocorrerá, a fé em Cristo será nossa âncora durante qualquer tempestade. Sejamos pré- ou pós-tribulacionistas, o importante é estarmos preparados para enfrentar qualquer desafio que possa vir. Afinal, a Bíblia nos alerta sobre a necessidade de vigilância e preparação constante. Um aspecto crucial que a Bíblia nos ensina é que o foco não deve ser apenas em quando ou como o arrebatamento acontecerá, mas em como vivemos nossa fé diariamente. As Escrituras nos chamam a ser uma igreja fiel, pronta para o arrebatamento, seja ele antes ou depois da tribulação. Jesus, em Mateus 24 versículo 42 e 44, nos exorta a estarmos sempre prontos, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. Portanto, nossa missão é viver de forma digna, mantendo nossa fé inabalável e servindo como luz neste mundo, especialmente em tempos de incerteza. Além disso, o conceito de uma igreja apóstata versus uma igreja fiel aparece em várias partes da Bíblia, como em 2 Tessalonicenses 2 versículo 3. Esse texto fala de uma grande apostasia que precederá o retorno de Cristo. A visão bíblica nos leva a refletir sobre o estado atual da igreja. Estamos firmes na fé ou estamos nos afastando? O desafio está em manter-se fiel, em meio a uma sociedade que muitas vezes caminha em direção contrária aos ensinamentos de Cristo. Essa é a grande questão que devemos enfrentar, independentemente da nossa posição sobre o arrebatamento. Conforme concluímos essa reflexão, percebemos que a chave está na nossa preparação espiritual. A Bíblia nos convida a ser vigilantes, fiéis e comprometidos com a nossa caminhada cristã, independente do que o futuro nos reserva. Agora que exploramos as diversas perspectivas e o que as Escrituras dizem, fica a pergunta: como você se prepara para o que está por vir? Está pronto para enfrentar qualquer desafio, sabendo que a sua confiança está em Cristo? Vamos continuar essa jornada juntos, aprofundando ainda mais nosso conhecimento e fortalecendo nossa fé. Depois de tudo o que discutimos, a pergunta que fica é: estamos realmente preparados para o que está por vir? Se a igreja for chamada a enfrentar a grande tribulação, será que estamos prontos para manter nossa fé firme? A decisão de como viver sua vida a partir de agora está em suas mãos. Questione, reflita, e principalmente, se prepare para os tempos difíceis que podem estar à frente. E, claro, se você deseja continuar explorando temas como esse e aprofundar seu conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo novo e estará sempre um passo à frente na compreensão dos acontecimentos futuros. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e fortalecimento espiritual.